E aí, pessoal, beleza? Então, estou emendando aqui mais um capítulo do nosso lar. A gente vai lendo e comentando, apesar de que no capítulo anterior eu comentei só no finalzinho, foi bem curto o capítulo, inclusive. É, Então vamos lá. Ele está na casa do Lísias e capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, nome do capítulo. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Dependemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, naquele capítulo lá sobre o problema de alimentação, acho, né? Ele, quanto mais elevado a matéria dos espíritos, menos você necessita do alimento pesado, né? E ela acabou dizendo de outras formas aqui, uma das irmãs do Lísias, né? Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando: Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como nos casos dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo com C, C-I-B-O. Comida, alimento, especialmente de aves. Pequena quantidade de alimento. Não lhe parece que o amor divino seja o alimento do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E, quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transformando-os segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Perfeito, sem comentários aqui, né? Tudo explicou com detalhes o que eu acabei de comentar há pouco, né? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzi comovido. Todos nos movemos neles, inclusive aqueles mais, o que a gente menos considera, né? O verme, o animal, né? Mas até ele, né, é movido por amor, né, por que seja um mínimo de amor próprio, né, eu preciso comer, eu quero sobreviver, eu não quero que
algum bicho me coma, né? Então, se for para pensar um pouco racionalmente assim, né? Enfim. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não precentuou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia menos dia que a prática do bem constitui simples dever. É um simples dever a prática da caridade, né, do bem, né? Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Eu vou repetir esses imperativos. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, isso daqui é muito difícil da gente confiar, né? A luz da compreensão e o interesse fraternal, que todos esses são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Que interessante, né? Eu vou até grifar essa parte aqui, para a vida em si. Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo. Mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou instintivamente as teorias do sexo. Vamos ver o que a Laura falou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Então, interessante essa parte, né? Porque sexo qualquer um faz, né? Sexo até animal faz, né? Mas o entendimento mútuo, o carinho, a confiança, isso é isso que realmente une duas pessoas, né? Então, que capítulo até então, né? Muito, muito interessante. Então, o amor independente, né? O amor fraternal, pura e simplesmente, pelo próximo, por um amigo, por um companheiro, pela mãe, pelo pai, pelo parente e, e no final das contas por qualquer um que cruze sua frente, né? É, é o, é o que nos aguarda, né? É o que um dia chegaremos lá. Mas para isso é preciso despertar essa consciência, é preciso não ficar esperando, porque o despertar a consciência que eu quero dizer é nesse sentido ativo, né? Você despertou e entendeu, beleza, mas aqui você vai ficar esperando? Você tem que correr atrás disso, né? Vou tentar fazer um comentário rápido, que eu já até falei em um dos meus primeiros vídeos, que não era nem sobre o nosso lar, mas de que durante muito tempo do mundo, ainda hoje, né? Mas foi muito difundido a ideia de que não fazer ao próximo o que você não quer que faça, que não, você não gostaria que fizesse contigo. Então eu não quero que ninguém me bata, eu não vou bater no próximo. Eu não quero que ninguém me roube, eu não vou roubar o próximo. Então acaba sendo uma ideia passiva, né? Mas aí vem Jesus e ele diz: amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo é muito mais ativo. Você não é ficar esperando que alguém venha para então você amá-lo, né? Você precisa amar o próximo, fazer esse exercício de amar aquele que você não gosta, aquele que você detesta, aquele que você despreza. É um trabalho muito mais árduo, né? O de amar. Enfim,
Vamos continuar. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Literalmente escrito isso. Em um parágrafo só, 3 palavras. Saudações, abraços, alegria. Decorridos os momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho. Não faças Lacina esperar tanto. Lacina com L maiúsculo, uma mulher, alguém. Não faças Lacina esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. Né? Então a Laura, a mãe do Lísias, falou, vai lá com esses 2 amigos, eu fico com o André, e o André falou, não se incomode por mim. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu, não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos, em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos, o amor. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublimo dos corações. Pábulo, com pasto, sustento. Assunto para maledicência ou escárnio? Acho que não, né? Então, pasto, sustento. Então, o amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo, o pasto, sustento sublime dos corações. Mais um que se acaba. Interessante capítulo sobre o amor, né? O que eu sempre falo, né? Jesus, ele veio falar sobre o amor há 2000 anos, há 2026 anos, a gente ainda não aprendeu, precisou vir outro espírito, através do Chico, em 1943, falar mais uma vez e vamos ver se agora a gente consegue, né? Então, o caminho é esse. Um dia a gente chega lá, mas esse um dia a gente chega lá não é pra um dia a gente chega lá, então amanhã eu faço, né? Vamos correr atrás agora. Vamos correr atrás, né? Não vamos esperar chegar até a gente, né? Beleza, pessoal? Valeu, obrigado por mais uma. Que assim seja.